Graças a Deus, né, irmãos? Estamos de volta em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Lição de hoje: Santidade no Antigo Testamento. Se você tem uma Bíblia em casa, em nome de Jesus, abra conosco no Salmo 99, em nome de Jesus. Abra conosco no Salmo 99, em nome de Jesus. Lição Santidade no Antigo Testamento. Hoje vamos falar sobre um atributo de Deus, um atributo imensurável de Deus. Santidade no Antigo Testamento, em nome de Jesus. Abra comigo no Salmo 99. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Se tiver uma Bíblia em casa, acompanha conosco. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade. Executas o juízo e a sua justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus. E prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Salmo 99. Glória a Deus, que palavra, né, irmãos? Que bênção em nome de Jesus. O objetivo da lição é ensinar que a presença do Deus Santo e a obediência dos israelitas à sua lei eram os meios básicos da santificação no Antigo Testamento. Vamos para a introdução aqui rapidamente. Em simples definição, a palavra santidade revela ser estado ou qualidade de santo. Com outras palavras, e dentro do pensamento bíblico, ser santo é o mesmo que ser perfeito ou sem defeito de qualquer espécie. Assim do início, Êxodo 15, versículo 11, ao fim, Apocalipse 4:8. Da Bíblia, Deus é este ser eternamente santo, puro, perfeito e imaculado. O Salmo 99, que é o que a gente acabou de ler aqui, por exemplo, afirma o seguinte sobre ele: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Versículo 9. De fato, o Antigo Testamento fala da santidade como um dos atributos de Deus. E isto se refere tanto à sua soberania ou completo controle que exerce sobre tudo o que criou, como também a sua perfeição moral ou ética. Apesar disso, as Escrituras Sagradas revelam que a santidade de Deus também é comunicada aos seus filhos, por meio da comunhão destes com ele. Levítico 19:2, Deuteronômio 13:14. Vejamos na sequência como o Antigo Testamento fala do conceito de santidade e como ela se manifesta na vida dos servos de Deus. Amém? Graças a Deus. O tema de hoje é santidade no Antigo Testamento. Então, santidade é um atributo de Deus. É um atributo, é uma qualidade, né? É um adjetivo que Deus tem. Então, o que acontece? Este salmo, ele detecta, na verdade, ele destaca a forma singular da santidade de Deus. Então, santidade é qualidade, é virtude de ser santo.
Então Deus ele é perfeito em santidade. Então a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, hoje a lição é sobre santidade no Antigo Testamento. Mas a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ali nos 66 livros, destacam a santidade de Deus. Deus é perfeito. Ele é perfeito. Por mais que nós não entendemos as coisas ruins que acontecem na face da terra. Às vezes, a pessoa culpa Deus. Ah, Deus é santo. Deus ele é bom, ele é santo. Então, por que as coisas ruins acontecem na terra? É uma pergunta que nós vamos entrar aqui daqui a pouco nessa mais profundo aqui nesse assunto. Aí Deus ele é soberano, ele é santo. Então, pelo fato das coisas ruins acontecer aqui neste mundo, isso não traz impacto nenhum para Deus, porque ele continua sendo santo. Deus ele é moralmente puro, espiritualmente falando, ele é tremendo, não erra. Deus nunca errou. E a santidade é um dos atributos, na Bíblia, é um dos atributos que a Bíblia mais engrandece em relação a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, sim, Deus é justiça, Deus é ira, Deus é bom, Deus é soberano. Agora, quando se trata da santidade do Senhor, a Bíblia destaca, porque Deus ele é 3 vezes santo. Como diz as Escrituras, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, pelo fato de Deus ser essa pessoa santa, santo, para ele se relacionar com o homem, ele exige também santidade. Nós devemos, no Antigo Testamento aqui, quando Jesus ainda não tinha vindo sobre a face dessa terra, qual era o meio que Deus requereu das pessoas para que pudesse ser santo e ter essa bendita comunhão com ele? É quando nós guardamos a palavra. É quando nós obedecemos a voz de Deus, porque Deus já era presente na vida do povo. Nós vamos ver aqui Gênesis, nós vamos ver aqui a saída do povo do Egito, nós vamos ver um pouco sobre a vida de Noé, sobre Abraão, quando Deus chamou esses homens e quis se relacionar com ele. Deus fez exigências para eles, para que eles guardassem a palavra, porque a presença de Deus com eles, e eles guardando a palavra, obedecendo a Deus, só é assim que era possível para que Deus viesse ter uma comunhão específica com eles. Amém? Glória a Deus, aleluia, que benção, né, irmãos? Santidade no Antigo Testamento. Então aí, conforme o cooperador Éder aí está comentando com os amados ouvintes, santidade significa também separação, ser separado. Então, para nós termos esta comunhão com o Senhor, nós devemos cada dia mais renunciar, fazer renúncia. Cada vez mais que nós fazemos renúncia própria de nós mesmos, nós vamos se aproximar de Deus. Aí nós vamos entrando da maneira que o Senhor exige que nós viemos estar, né? Procurando a santidade, ser separado, procurar não fazer o que nós fazíamos no velho homem, das irmãs que estão assistindo na velha mulher, né? No seu natural, né? O homem natural, a mulher natural. Amém? De nós sermos submissos ao nosso Deus. Então nós sabemos que tudo tem um preço, né? Para nós ter uma comunhão tem que ter um preço. Amém? A ser pago, a nossa renúncia. De não fazer mais aquilo que nós queremos fazer, mas sim fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer que nós venhamos fazermos, para que nós possamos termos esta comunhão plena com o nosso Deus. No momento que o cooperador estava relatando aqui, me faz lembrar, porque eu já participei de várias audiências, amém, perante a justiça. Então, para você se apresentar perante ao juiz, né, tem o requisito lá, que você não pode entrar com o celular ligado, e algumas empresas também têm isso, na empresa que eu trabalho, né? Você não pode apresentar perante o juiz de qualquer maneira, né? Tem que ter um comportamento de um cidadão, né, para você participar de uma audiência. Imagina Deus, que é soberano, que é santo, 3 vezes santo,
né? Nós vamos se apresentar ao nosso Deus de qualquer maneira, da maneira que nós queremos, né? Então tem que ter uma renúncia para que nós possamos termos esta comunhão com o Senhor, né? Ou nós querendo ou não querendo, Deus, sempre que eu costumo dizer, Deus continua sendo Deus, mesmo com a sua exigência, que tem um determinado itens para que nós possamos obedecermos, conforme no Velho Testamento, né, que existe a lei de Deus, os 10 mandamentos. Para que Deus relacionou os 10 mandamentos? Mandou Moisés subir para poder Deus enviar para o povo, porque tudo tem um regulamento. Igual a nossa nação tem um regulamento para aqueles que têm a sua propriedade, que tem que pagar imposto, para você tem que pagar água, se você não pagar água, você não vai ter água para você beber, tem que pagar a luz, se você não tiver luz, não vai ter iluminação, e assim por diante. Tem uma determinação para você obedecer. Se você não obedecer, vai haver o quê? Uma punição, né? Então, nosso Deus, ele é perfeito, ele é soberano, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Continuando aqui, o senhor foi bem específico agora, hein? Se a aula acabasse aqui, o pessoal já ia entender tudo já. Mas desde o começo, pastor, desde o começo, o ouvinte que está nos ouvindo, desde o começo da humanidade, quando Deus cria Adão e Eva, o propósito era esse, né? Relacionamento. Então, o nosso relacionamento com Deus, sabe, a nossa vida tem que estar de acordo com a santidade, é como se fosse uma harmonia. Nós temos que estar de acordo com a santidade de Deus ali, né? Porque você não vai se apresentar de qualquer maneira. Quando Deus criou Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, Deus colocou a árvore ali da vida, tinha a árvore da vida que eles podiam comer. Só que no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus falou para eles: não coma, né? Nem toca. Nem toca. Então vamos ver esse relato aí. Se você tem uma Bíblia em casa, abre comigo aí, em Gênesis 2:17, só para a gente entender aqui um pouco mais sobre santidade. Gênesis 2:17 diz assim, ó, Deus falando: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Olha só, Deus, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem, ó, continue assim, porque Adão era perfeito. Ele foi feito, ele foi criado sem pecado. Eva também. Então Deus deu uma ordem. A árvore estava ali no meio como um teste para eles. E Deus falou assim, ó, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Mas menos daquela ali, vocês não tocam. Não come nem toca. Até que a serpente veio e enganou Eva. A serpente diz, não, mas certamente não morrerás. Olha só, uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui. A partir do momento que Eva, ela começou a dar ouvido para a serpente, naquele momento, ela perdeu a batalha. Porque nós não temos que dialogar com o mal. Porque o objetivo do mal é o quê? É manchar nossa santidade. O objetivo do mal é o quê? É romper, é trazer barreira, na verdade, entre nós e Deus. Esse é o problema. Então nós não temos que atentar o ouvido para o mal. A serpente, ela falou para Eva, falou, não, certamente não morrereis, mas vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Outra mentira. Porque Adão e Eva não conheciam o mal, claro, mas conheciam o bem. Então aquilo ali, a Eva achou a palavra da serpente mais cativante. Ela achou a palavra da serpente mais atraente, deu mais crédito na palavra do diabo do que a palavra de Deus. E assim é nos dias. Por isso que as pessoas hoje não conseguem manter um padrão de obediência a Deus, porque preferem ouvir o mal. Conclusão, quando a Eva, ela olhou para a árvore, três coisas aconteceu. Vamos lá, hoje vamos usar a Bíblia. Ô, glória. Gênesis 3:17. Se não me falha a memória, deixa eu ver se é 3:17 mesmo. Viu, cooperador Éder? Daí também despertou uma curiosidade. O ser humano é curioso. É curioso, né? Curioso. Mesmo Eva sem pecado,
que ainda não tinha pecado, eles eram perfeitos, porque eles foram criados assim, despertou curiosidade. Porque a serpente, o que ela fez? Ela semeou dúvida no coração de Eva. Hoje as pessoas são, a maioria, a nossa geração é assim, está sendo assim. Porque o que gera fraqueza espiritual, o que gera incredulidade, o que gera apostasia, o que gera um mau comportamento, são dúvidas acerca da palavra, porque as pessoas às vezes duvidam que Deus está falando. Muitas pessoas têm a Bíblia como livro velho. Ah, não, é um livro ultrapassado. Não, você acredita naquilo ali? Ah, mas foi o homem que escreveu. Sempre tem uma desculpinha. Essas desculpinhas, né, esses argumentos são diabólicos. Essa é a verdade, porque a gente vive pela fé. Nós temos que olhar para a palavra de Deus como bússola, como preceito de Deus para a minha vida. Porque as escrituras é a revelação de Deus para mim. É a revelação final. Eu creio no que está aqui. Sabe? Então, olha só o que aconteceu com Eva aqui. É Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore, quando ela ouviu e deu crédito na palavra da serpente, olha o que aconteceu. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Olha só. Vendo uma mulher, aquela árvore, ela viu que era boa para comer, ela pecou contra o corpo. Ela viu, estou na Bíblia aqui, ela viu que era agradável aos olhos, ela pecou contra a alma. A alma é desejo, olhos. E ela viu o quê? Que era desejável para dar o quê? Entendimento, ela pecou contra o espírito. Porque o homem, ele é espírito, que possui um corpo, que possui uma alma, que habita dentro de um corpo. Então ela pecou de forma completa. Aí a Bíblia diz o quê? Que se abriram os olhos. Antes dela ter cometido este erro, de ter ouvido a palavra da serpente, eles tinham, pastor, uma comunhão, um relacionamento especial com Deus. A Bíblia diz que na virada do dia, ali a voz do Senhor passeava pelo jardim. Então, não se sabe de qual forma, se Deus ele ia pessoalmente lá. Então, olha o privilégio, olha o relacionamento Tremendo, né? Tremendo antes de Adão e Eva comer do fruto. Deus se revelou para eles assim, eles eram santos. Olha a comunhão, olha, eles tinham um privilégio especial. Todo dia, né? Todo dia, Deus falava com eles ali, de praticamente bem próximo ali, face a face, podemos dizer assim. Mas depois que a Eva, ela comeu do fruto, e também deu a seu marido, o que aconteceu? A Bíblia diz o quê? Que abriram-se os olhos. Então, o que isso significa? Que a inocência, que eles eram até então inocentes, não conheciam o pecado, a inocência deu lugar ao quê? À culpa. Deu lugar para a vergonha. Aí eles viram que estavam nus, correram, se esconderam de Deus, cozeram para si folhas de figueira, como a Bíblia diz, né? Que cozer ali com S é costurar, né? Cozer com Z é costurar, é cozinhar, na verdade. Mas com S é costurar. Então escorreram, esconderam de Deus e costuraram para si folhas de figueira. Então, olha o que o pecado trouxe. Trouxe o quê? Trouxe uma barreira. Não que Deus não continuou falando com eles, mas não com aquele privilégio que eles tinham antes. Aí depois que tudo aconteceu, Deus fez o primeiro sacrifício ali representativo, simbolizando Jesus. Matou um animal, provavelmente deva ser um cordeiro, e fez para eles vestes, para cobrir a sua vergonha, para cobrir o seu pecado, para que Deus ainda pudesse ter um relacionamento com eles. Porque eles o quê? Eles praticamente mancharam a sua santidade. Amém? Tremendo, hein? Forte. E a palavra é tão forte que quando Deus foi no final da tarde, conforme ele conversava com o ser humano todos os dias, ele perguntou, aonde estás? Aonde estás? Muito forte essa pergunta. Às vezes você pode falar assim, mas se Deus não é onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas, ele queria saber, amém, a resposta do ser humano, queria saber a resposta de Adão, aonde está, né? Verdade. Porque ali é onde eles reconheceram o bem e o mal, desobedeceu. Eu comi do fruto, né? Né? Vi que Comeu estava do nu, fruto, me escondi. estava nu, escondido, muitas coisas ocorreu ali na vida deles.
E hoje existem também muitas pessoas também que o Senhor está perguntando aonde você está. Às vezes, quantas vezes você estava na presença de Deus, você que está distanciado do caminho do Senhor, louvando, glorificando a Deus, estando em santidade com o Senhor, em comunhão com o Senhor, na oração, no louvor, né, na obra de Deus, e hoje está estacionado. E hoje está com vergonha. Mas o Senhor sempre, a cada dia, Ele dá para mim, para você, para qualquer ser humano, a oportunidade Com certeza. de você reconhecer. Você tem que ter a humildade de reconhecer que você está falho, que você precisa de Deus, que você precisa ter esse relacionamento novamente com o Senhor, né? De você reconciliar novamente com Cristo. Esse é o propósito da vida, Deus. né? É o propósito da vida, Da criação. né? A criação. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não quer que nenhum de nós se perca. Se nós se perdemos, é pela vontade própria nossa, mas não de Deus. Então você tem esta oportunidade neste dia de hoje, né? No momento que nós estivermos orando para finalizar esta programação, essa escola bíblica, você pode reconciliar e chegar hoje à noite ainda, esse domingo, do dia 20, né? Procurar o pastor onde você for, em qualquer ministério que tenha essa mesma fé, né? Para você falar que você teve um encontro com o Senhor através de uma programação da Escola Bíblica Dominical e renovar ali justamente perante a igreja, né? Então Deus quer que você venha ter esta comunhão. Todos os seres humanos ter esta comunhão com o Senhor. E através de Deus nós temos a possibilidade de nós estarmos em santidade com o Senhor, nesta comunhão com o Senhor, sendo submisso ao nosso Deus. Graças a Deus. E sem falar, né, pastor, que depois que Adão comeu do fruto com Eva, né, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente. Trouxe morte espiritual. Porque o que é morte espiritual na Bíblia? É você se afastar de Deus, né? A morte ali não era só física, pois eles não morreram na hora. Adão viveu 950 anos. Né? Mas ali é o que? Morte espiritual. Eles ficaram afastados da presença de Deus. O Espírito de Deus, ele mesmo diz, não viverá para sempre como homem. Então, cada um recebeu um castigo. Olha só, por que nós falamos aqui? No Antigo Testamento, parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Dá essa impressão que, né? Porque no Antigo Testamento a gente vê o que? Deus, ele falando para Moisés, melhor dizer, para Davi, para Saul, vocês entram lá, mata todo mundo, mata criança, mata todo mundo. Você vê um Deus, parece dizer assim, vingativo. Em todo o Antigo Testamento, a nação de Israel era com Josué, entra, mata todo mundo, destrói a cidade, os animais, acaba com tudo, Deus. Aí quando Jesus veio, ele falou para nós amar. Aí a impressão que dá, o que acontece? Será que Jesus evangelizou Deus? O Pai? Então, isso aqui só para... Mas não é, nós vamos entender por que isso acontece. Por que no Antigo Testamento Deus mandava matar as pessoas? Por quê? Porque por causa de uma forma de punição do pecado, porque Deus não tolera o pecado. Deus não tolera. Então, são nações, né, os assírios, os babilônicos, são nações, são pessoas ímpias que oprimia, né, os seus inimigos, os seus adversários. Então Deus via isto. Então, a forma de Deus punir essas pessoas era com a morte, porque Deus não pode tolerar o pecado. Deus não tolera, né? Assim, eu não vou entrar na parte do Novo Testamento, porque hoje, depois de Jesus, nós, né, já não pagamos mais o preço do pecado, porque o pecado já foi pago na cruz. Agora, no Antigo Testamento era diferente. Então, Deus usava a morte como uma forma de punição. Então, quando as pessoas desobedeciam, não só ali as nações ímpias, mas Israel também. Israel também. Quantas pessoas morreram ali? Ele é perfeito, né? Perfeito. Então, tudo aquilo que não está em harmonia com a santidade de Deus, ele destruía. Ele dava ainda oportunidade, mas ele destruía. Né? Olha só,
quando Adão e Eva ali pecaram, cada um recebeu um castigo. Adão, a terra até então, ela produziu o próprio fruto. Adão não trabalhava, Adão só cuidava do jardim. A terra produziu o seu próprio fruto, mas depois que ele pecou, a terra passou também a ser amaldiçoada. Os animais, a natureza, olha só, os animais, as pessoas não sabem, está na Bíblia, também foram criados da terra. Do pó da terra os animais foram feitos, também para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então, a terra toda foi amaldiçoada. Então, Adão, agora, para ele poder comer, ele vai ter que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás. E a Eva também. Eles tinham relação. Ela ia ter filhos, mas sem dor. Depois do pecado, o que aconteceu? Né? Deus diz agora, com dor terás filho. E o teu domínio, o teu desejo será para o teu marido. Então Deus colocou o quê? Que ela fosse submissa também. Né? Ali cada um recebeu uma sentença, porque o pecado ele tem um preço. Como diz a Bíblia, o salário do pecado é o quê? É a morte. A morte, tem pendência, tem que pagar. Né? E a serpente também, né? Ela praticamente ele sofreu um castigo também, uma sentença. Qual que foi a sentença da serpente? Né? Além de ser amaldiçoada, né? Deus falou assim, colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele ferirá a cabeça. Está falando sobre a vitória de Jesus na cruz. O destino de Satanás foi selado na cruz. E diz mais para a serpente, como és pó, né? Comerás tu pó. Então agora uma coisa que a gente tem que entender, que as pessoas vão falar assim, mas você está falando besteira. Não estou falando besteira. Presta atenção aqui no que eu vou falar nesta manhã. A sentença da serpente foi essa, né? Que era um dos animais mais ali praticamente impuros, mais astuto que tinha no jardim, né? Eu vou até ler aqui, pastor, depois que para pessoa não falar assim, porque falam que a gente tá falando besteira, né? Mas não, ó. Vamos ver aqui. Deus falou sobre o homem e tal. Deixa eu ver se eu acho aqui. A terra vendo aqui ele diz para a serpente, ó, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Ele diz assim, ó, versículo 14, Gênesis 3:14, disse, pois o Senhor Deus à serpente, porque fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Olha só, o homem veio da onde? Veio do pó. Então, quando nós pecamos, nós alimentamos a serpente. Porque ele se alimenta do nosso pecado. Ele fortalece quando nós damos brecha. Quando as pessoas, como Eva, ouvem a voz da serpente e obedece, querendo ou não, de uma forma espiritual, você está alimentando. Você está fazendo a vontade do dragão, da serpente. Então, por isso que é importante a gente ouvir a voz de Deus, porque Deus exige santidade, minha santidade sua. Não é perfeição, porque ninguém é perfeito. Mas quando Deus, a Bíblia fala que nós somos justos, é um mistério, porque somos pecadores, mas no mesmo instante nós somos justos. Então Deus nos escolhe para isso, o relacionamento, para que nós venhamos o quê? Andar em harmonia com a sua Deus, santidade, com Deus. Para quê? Para que a nossa comunhão seja uma comunhão baseada na natureza, no amor. Porque Deus é santo, então para nós nos aproximarmos dele, ele quer que nós também sejamos santos, porque senão não tem como você se relacionar com Deus. Porque o pecado, ele faz isso. Além dele manchar nossa santidade, ele cria o quê? Ele cria uma barreira entre nós e entre Deus. Amém, pastor? É conforme o profeta Isaías diz, né? Que o homem queixa dos seus próprios pecados, né? O que faz nós separarmos de Deus é o pecado. É a única coisa que faz separar. É o que mancha a santidade, é o que mancha a santidade. Não é a luta, não é a perseguição, não é a calúnia, não é a afronta, nada não vai separar de Deus. O que faz nós separar de Deus, já está dito, é o pecado. O que é o pecado? A desobediência, desobedecer a Deus. Né? Errar o alvo, né? Errar o alvo, né? Se o alvo está ali no centro, ali, você manda ali para o lado esquerdo ou direito, você não vai acertar nunca, né? Vai ficar ali batalhando. Então, Deus está dando a cada dia para o ser humano a oportunidade de ele se aproximar mais, ter comunhão.
né? Um relacionamento maravilhoso com este Deus poderoso. E a preocupação de Deus para comigo, para com você, termos esta comunhão com Ele, é tão grande pelo amor dele que Ele teve comigo, com você, de ter enviado o seu único Filho, Jesus Cristo. Verdade. E aonde Ele deu para mim e para você o ministério da reconciliação, né? Então o homem se reconciliou com Deus através de quem? De Cristo. Porque o homem cada vez mais estava se afastando de Deus por causa do pecado, não querendo os quê? Ser submisso. E hoje, nos dias de hoje, a mesma maneira, a pessoa quer tomar decisões próprias, não quer dar ouvido às coisas de Deus, né? Mais para o lado do mal do que para o lado do bem, né? E não querendo ter essa submissão com Deus. Então, a partir do momento que nós abrimos realmente a porta do nosso coração para o Senhor e deixar que o Espírito Santo de Deus venha fluir na minha e na sua vida, você vai ver a diferença. Você vai ver, vai começar a ver o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. É a mesma coisa de um orível, né? Que fazem joia. Você leva lá uma joia bruta lá, né? Ela é feia, meio apagada, tudo. E ali vai trabalhando através do quê? Com fogo. Vai fazendo o tipo da joia que você quer, se é uma corrente, se é um pendente, se é um... vai brilhando, vai brilhando. Então ele vai lapidando, lapidando até aquele ouro se tornar numa joia, né? De longe você já vê o que o brilho. Então, assim é a mesma coisa que o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós estamos apagados lá no mundo. A partir do momento que nós viemos para Cristo, porque às vezes, muitas vezes você ouviu a pessoa falar, ou até sobre você mesmo, falar, uai, como que você está bonito, você está uma pessoa totalmente diferente, mais brilhoso. O que é? O brilho do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O brilho do nosso Deus, Todo-Poderoso, porque nós somos lindos demais. Graças a Deus, né? Que palavra, hein, pastor? Acho que o senhor vai ter que falar sozinho. Que benção, né? Mas é uma realidade. Gostou. Que benção, lindo. Que benção. Mas é uma realidade, ó. A nossa geração, ela tá sofrendo muito, por quê? Em termos tecnologia, a nossa geração é a melhor. É a melhor. Mas em questão de santidade, a nossa geração é a pior. É pior. É a pior, por quê? Essa frase é do John MacArthur. Por que ele diz isso aí? Porque nós estamos vendo uma apostasia muito grande, as pessoas já não querem mais ter aquele momento com Deus. E a santidade, ela promove isso. A obediência na palavra de Deus, ela promove santidade. Né? Santidade é ser santo, separado. Eu preciso ter um momento com Deus, ser separado. Isso aconteceu com Abraão, aconteceu com Noé. Olha só a galeria dos heróis da fé lá. Você pode ver. A Bíblia diz que homens que o mundo não era digno. Porque mesmo vivendo no passado, desprovido de toda a tecnologia, da medicina, desprovido de tudo, não tinha novidade nem nada, eles andaram no caminho de Deus sem reclamar, foram até o final. Noé é um exemplo, eu gosto muito da parte de Noé ali. A gente sempre está abordando aqui Noé na aula, então minha mãe fala de novo. Noé. Porque Noé viveu numa geração corrupta. Uma geração, segundo, pastor, informações, segundo estudiosos, né? Noé foi a 10ª geração depois de Adão. A 10ª geração. E Abraão foi a 10ª geração depois de Noé. Então, o homem ali vivia 900 anos, 500 anos, muito fácil. Então, de Adão até Noé, calcula-se aí, vai dar de 4.090, 4.000 alguma coisa, até 2.000 e alguma coisa. Então, de Adão a Noé, vai dar o equivalente a quase 2.000 anos. Então, a capacidade do ser humano de se reproduzir era 10 vezes maior do que hoje. Porque o homem vivia 900 anos, gerava filho e gerando. E por isso, alguns estudiosos acreditam que os antediluvianos ali, a população na época de Noé tinha quase 2 bilhões de pessoas. E você vê, e Noé, é fácil você viver em santidade dentro da igreja, porque as pessoas à sua volta falam a sua língua. As pessoas se comportam como você se comporta. Está na mesma essência, no mesmo espírito. É muito fácil. Agora, vai ser justo, vai ser santo lá no Afeganistão. Vai ser santo lá na Coreia do Norte. Vai ser santo lá na Nicarágua. Os países que estão perseguindo os cristãos. Vai ser santo, né, ser justo, temente a Deus, lá no Paquistão.
lá no Oriente Médio, onde que os cristãos são perseguidos por você declarar a sua fé, que você serve um único Deus, que você é monoteísta, que serve só um Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ser, é difícil, você não... Noé, ele foi justo numa geração de quase 2 bilhões de pessoas, todos corruptos. E ele não se corrompeu, porque ele conhecia a santidade de Deus. Glória a Deus. Né? A Bíblia diz que Deus achou graça na vida de Noé. Porque Noé, ele não conhecia Deus. Noé não servia a Deus. Noé andava com Deus. Totalmente diferente. É isso que falta na nossa vida. Reconhecer a grandeza. Deus, pastor, Deus é tão santo. Eu chego até a arrepiar aqui, ó. Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que, olha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança usada no Antigo Testamento. Acho interessante. Nós acabamos de ler aqui que ele está entronizado entre os querubins. Querubins, eu acredito que é a patente mais alta que tem. Tem querubins, serafim, tem arcanjos, que a arca é maior, anjos e várias outras criaturas que às vezes Deus criou que nós nem conhecemos. Né? Então ele está entronizado entre os querubins. Olha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um caixote de madeira, feito de madeira de acácia, revestido de ouro puro, dentro e por fora. E a tampa ali com o propiciatório tem 2 querubins. 2 querubins cobrindo o rosto, né? Com as suas asas. Porque Deus desse ali é representativo, mas na verdade é uma figura do que é na eternidade. A realidade, né? É uma realidade. Então Deus é assim. Olha só. Deus ele é tão santo, tão santo, tão santo. É forte. É a santidade que eu acredito que nós nunca conheceremos na sua plenitude. Né? Porque até o apóstolo João, quando viu, foi arrebatado ali no Apocalipse, não sabe se em espírito ou não, quando ele viu Jesus de frente, ele caiu como morto. Ele não conseguiu olhar de tão santo, a luz de tão, sabe, o brilho é tão grande que ele caiu como morto, que nós não, a olho nu nós não conseguimos ver a santidade. Olha Moisés, quando pediu para ver a glória de Deus ali no Monte Sinai, se não me falha a memória. Eu acho que está registrado lá em Êxodo 33, não sei. Se não for 32, 33, os irmãos me perdoam aí se não for. Quando ele pediu para ver a glória de Deus. O que Deus falou para ele? Ninguém verá a minha glória e viverá. Claro que embora Moisés estava com um corpo humano, assim como nós estamos hoje. Ele viu Deus por costas, porque é impossível ver Deus de frente, face a face. Agora nós vemos aqui, até os querubins, que é a maior patente que eu creio que Deus criou, que não tem pecado, precisa cobrir o rosto diante da face de Deus. Imagine nós. Deus exige de nós o quê? Comportamento santo. Ele diz na sua palavra lá em Levítico, sede santo, porque eu sou santo. A santidade, irmãos, ela é alcançada através da obediência. Quando nós obedecemos, andamos no caminho do Senhor. No Antigo Testamento eu estou falando. E a presença de Deus, né, com Israel era assim. Quando Deus tirou ali Israel do Egito, né, que Moisés falou para Faraó? Para que me preste culto no deserto, para que celebrem a Páscoa no deserto. Então, Deus queria se revelar de uma forma grandiosa. E Deus deu a palavra para eles, deu a lei para eles. Só que várias vezes eles quebraram a lei. Entendeu? Então, por isso que muitas pessoas ali morriam. Porque quando quebrava a lei, quando Moisés subiu no monte Sinai, e ficou 40 dias recebendo a lei, né, as tábuas ali da lei, o que aconteceu no pé do monte? Se corromperam de uma forma grandiosa. Arão, né, autorizou a construção do bezerro de ouro. Vamos levantar um Deus aqui, vamos voltar para o Egito. Para que nos guiar por esse caminho. E esse Moisés ele já é morto, 40 dias, mas Moisés estava sós com Deus, buscando o que é a lei. E Deus falou para Moisés, desce, não vou consumir esse povo. Aí que tá. Embora, né, Deus ele exige uma santidade, homens santos de Deus, né, mesmo assim pecaram, erraram, e o pecado tem um preço. Deus, por mais que os homens andaram no caminho de Deus, mas quando eles pecaram, Deus teve que punir. A punição foi essa. Então, muitas vezes, a punição é a morte. É uma forma que Deus criou para poder tratar,
né, o pecado como forma de punição. Porque Deus ele não tolera o pecado, é contra a sua própria natureza. Porque santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tremendo, né? Deus é maravilhoso, está falando conosco nesta manhã. Que Deus abençoe nosso querido irmão Nelson Martins, né? Nosso querido irmão Gilmar Lima. Glória a Deus. Um abraço para todo mundo. Amém. Um abraço para todo mundo. E se você tiver alguma pergunta aí que quiser relacionar aí no rodapé aí, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Se não der para nós responder hoje, no próximo domingo nós estamos aí, se Deus permitir. Tema, né? É referente ao tema de agora mesmo, né? Fora do tema, né? Sobre a santidade no Antigo Testamento. Né? Então, essa passagem também é muito maravilhosa, né? Então, você já viu ali que Moisés ali pagou o preço pela humanidade ali, né? Pelo povo de Israel. 40 dias ali, ausente ali no monte ali, o povo se corrompeu, né? Mas ele pagou o preço para que o povo viesse ter ali, amém, para obedecer à lei do Senhor como símbolo de uma submissão. Vamos ver quem é submisso, quem vai obedecer, né? E hoje também Deus quer que nós viemos ter esta mesma submissão. Não nós queremos fazer a nossa vontade. Se fosse a nossa vontade, nós não estaríamos aqui nesta manhã. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas Deus nos escolheu para nós levarmos a palavra do Senhor, para que nós possamos realmente saquear o inferno, esvaziar o inferno para povoar o reino de Deus. Há quantas vidas que precisa de mim, de você, para levar a palavra do Senhor, né? Ver a diferença entre a nossa vida, a santidade, a nossa comunhão com o nosso Deus, né? Principalmente pessoas que nos conhecem desde a nossa adolescência, ou desde criança, que a pessoa vai ver, eu conheci o cooperador Éder daquela maneira, hoje ele é totalmente diferente, não é aquela pessoa que era antigamente. O que houve? Uma transformação. Mas para isso aconteceu o quê? Ele precisou dar o lugar, permitir que o Espírito Santo de Deus viesse trabalhar na vida dele, né? Tem como? Tem. Tem possibilidade? Tem. Né? Nós conseguimos? Com certeza, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai nos ajudar. Verdade. Né? Ele só está aguardando a nossa permissão, né? Ele não é que obedece, ele respeita a minha e a sua decisão, né? Então, nesta manhã, toma esta decisão dentro desse estudo. Sede santo como ele é santo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha te moldar. Deixe que o Espírito Santo de Deus venha fazer algo maravilhoso na sua vida. Porque somente Ele que pode fazer. Nós, com a nossa própria vontade, jamais. Né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar. A partir do momento que você dando lugar para Ele agir na sua vida e na nossa vida e fazendo aquilo que Deus tem determinado nós fazer, a obra de Deus. Graças a Deus. E é verdade, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Deixa eu colocar aqui que eu não nem estou aparecendo aqui. Isso. Então, nós estamos vivendo, pastor, tempos difíceis. Tempo que a santidade, ela deixou de ser prioridade na vida de muita gente, de muitas pessoas. Se a gente fracassar na oração, ali no quarto de oração, ali a sós com Deus, se você fracassar naquele nosso particular, momento, né? no nosso particular, a gente vai fracassar em tudo na vida. A gente vai fracassar. Por quê? Porque Deus, quando nos escolheu, a Bíblia mesmo diz, para que nós pudéssemos ser propriedade exclusiva dele. Porque nós pertencemos a Ele. Claro que pertencemos, mas quando Ele nos escolheu é para que nós andássemos em seu caminho, para que nós andássemos na verdade dele, sabe? Então, um exemplo disto, eu tenho aqui outra passagem, é Abraão. Abraão primeiro, né? Abraão, não era nem Abraão. Quando Deus chamou ele para que ele saísse da casa dos seus pais, de toda a sua parentela, porque ali, querendo ou não, Abraão era politeísta, ele servia, ele é idólatra. As pessoas falam assim, não era, ele era diferente. Não, ele era idólatra. Mas qual texto que diz que ele era idólatra? Josué, vai lá, abre comigo a Bíblia, vamos
Vamos para a Bíblia, né? Glória a Deus. Né? Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa, mas da onde que prova para mim? Fonte, pede fonte, né? Então A vamos para a fonte fonte, está aí. né? Tá vendo? A fonte é a palavra. Vamos para a Né? fonte, né? Aqui diz claramente que Abraão era politeísta, quer dizer, ele adorava vários deuses. E o principal deus adorado ali na Mesopotâmia era o deus da lua. Existia vários deuses ali, vários, eles eram pagãos. Então, que texto que diz aí quando Deus falou para Josué? Josué, se tiver uma Bíblia comigo, abre aí Josué 24. 24, versículo 2 e 3. Vamos ver aqui. Vamos ler as escrituras. Tô com a Bíblia aqui, viu, pessoal? Aqui, ó. Vou mostrar aqui, pastor. Isso é Vou bom. mostrar aqui. Tá, vamos lá. É Josué, capítulo 24, versículo 2 e 3. Olha só o que diz as escrituras. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, além do Eufrates, habitaram antigamente vossos pais Terá, olha só, Terá, pai de Abraão, e de Naor, e serviram a outros deuses. Eles, está aqui no plural, serviram. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, olha só, além do rio, e o guiei por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dele a Isaac. Olha só, Abraão, ele era pagão. Então por que Deus chamou ele? Para que ele saísse da sua terra ali, daquela idolatria toda, para que viesse o quê? A ser santo, para que viesse a ter uma comunhão com Deus, para que pudesse se relacionar. Deus deu um objetivo para ele, falou assim, olha, né, sai da casa do teu pai, do teu parentela e vai para a terra que te mostrarei. Primeiro Deus tirou ele toda aquela idolatria, daquele paganismo, para que Deus queria se revelar para ele como o único e verdadeiro Deus que de fato é. Glória Então a Deus. Deus deu uma ordem. Olha só, a mesma voz que chamou o cosmo à existência, a mesma voz, a mesma palavra que criou a Via Láctea, que criou todo o universo, agora estava chamando Abraão para que viesse trazer uma nação à existência. Porque Abraão é o pai dos judeus. Glória a Deus. Olha só, e Abraão que ele ouviu esse chamado. Então, quando Deus te chamar, sede santo porque eu sou santo, atenta para a palavra de Deus, porque a santidade, ela vai fazer você mais íntimo de Deus. Quando você anda na presença de Deus, quando você anda com Deus, assim como Noé, o nosso espírito, pastor, a nossa alma fica mais sensível às verdades. Sabe? As verdades de Deus traz um impacto maior na nossa vida. Agora, se você coloca a sua vida espiritual, o seu momento a sós com Deus ali, a santidade, porque né, santificação significa processo de ser separado. Vamos nos santificar, vamos nos separar para que nós venhamos a ter um momento a sós com Deus. Este momento é um momento sagrado, é um momento que o nosso espírito fica mais sensível a essas verdades. Agora, se a pessoa não tem este momento, pastor, fica igual a Eva aí. Acaba caindo no conto do vigário. Caiu no conto do vigário, o que aconteceu lá? Perdeu a batalha. A gente tem que estar forte espiritualmente. Porque o momento a sós com Deus vai gerar o quê? Santidade. Vai gerar comunhão, relacionamento. Você vai entender melhor, você vai amadurecer, você vai ficar adulto na fé. Você vai ficar mais sensível a essas verdades. E você vai ser forte. Porque no nosso relacionamento, porque se a sua vida, se a sua comunhão com Deus não for forte, não for algo concreto, você vai fracassar em tudo que você fizer. Essa é a realidade. É verdade. É verdade. Então, aproveita, né? Aproveita e tem esta comunhão com o nosso Deus, né? E aí você vai ver o que Deus irá realizar sobre a sua vida. Oração com Deus. Verdade. Né? E Jesus demonstrou isso no seu ministério. Ele não precisava viver uma vida de oração. Mas ele estava demonstrando para nós que o homem tem a capacidade de ter esta comunhão com Deus através da oração. Chegar nesta santidade ao nosso Deus através da oração, esta comunhão com Deus. E Jesus tinha esta comunhão com o Pai. Ele não precisava, ele 100% Deus, 100% homem. Mas ele demonstrou para mim e para você que o homem tem capacidade
de ter esse relacionamento com Deus, de andar com Deus, conforme o cooperador disse, não tem coisa melhor. Amém, irmãos? As coisas se tornam tudo mais tranquilo, mais fácil. Tudo pode acontecer no seu derredor, né? Pode acontecer no mundo. Você está tranquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, né, está nos dando esta calma, esta paz que o mundo precisa. Não essa paz falsa que o mundo dá, né? Não dá tranquilidade. E Deus, o Espírito Santo de Deus, nos dá essa tranquilidade de nós estarmos com esta comunhão com Deus, essa certeza que Deus está na nossa vida, né? Que Deus está juntamente conosco. Assim como que teve com os nossos irmãos lá no passado, os martírios lá no passado, está conosco. É o mesmo, ele não muda, não tem variações. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente na nossa vida. Quem muda é o ser humano, né? Um dia ele está uma coisa, outro dia ele está outra, né? Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Verdade, né? Olha só uma coisa interessante a se notar, né? Quando Deus chamou Abraão, na verdade, para que ele saísse da casa dos seus pais, de toda a sua parentela, daquele paganismo, tudo, para que Abraão andasse na presença do Senhor. Como diz a palavra, anda na minha presença e ser perfeito. Então o chamado meu, o chamado seu é este. É que as pessoas não estão conseguindo ouvir mais a voz de Deus, porque o volume do mundo está muito alto. Ouve demais palavras contrárias. Gente, nós temos que ouvir as verdades de Deus e atentar para aquilo que Deus está falando. Né? Quando Deus chamou Abraão, né, para que pudesse ali trazer uma existência, trazer uma nação à existência, Deus fala da mesma forma nos dias de hoje. Não há nada, não há novo, não há nada no mundo de novo, se Deus não falar. É por isso que Deus fala, é por isso que Deus age. Para que nós pudéssemos o quê? A obedecer, a andar e seguir os preceitos, os caminhos do Senhor. Viemos obedecer. Deus nos deu uma missão. Né? A nossa missão aqui é hoje estar aqui levando a palavra, falando do amor de Deus, para que as pessoas venham entender o que é santidade. Né? Santidade é um atributo exclusivo de Deus, sim, mas Deus também requer na minha vida. Deus, quando te chama, é para você o quê? Para você ser santo. Para que você ande no caminho do Senhor, obedeça a sua palavra, para que nós pudéssemos o quê? Para que você possa se relacionar com ele. Olha só, Abraão obedeceu, saiu da casa dos pais e foi para uma terra que ele nem sabia. Para onde que ia, né? Ele não sabia para onde ele ia, foi pela fé. Por isso que ele foi considerado o pai da fé. Porque ele ouviu, ele não sabia, não estou vendo. Mas Deus falou. Foi o que Paulo falou, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então Abraão, ele pegou, foi, obedeceu a voz do Senhor, obedeceu o chamado e foi, né, numa terra que ele diz, que te mostrarei. Deus fez promessa para ele. Todos nós temos uma promessa. Deus fez uma promessa para ele. E olha só o que Deus falou para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A nossa vida com Deus, o nosso particular com Deus, ele gera o quê? Ele gera a santidade na nossa vida. Embora nós não somos perfeitos, né, pastor? Nós temos erros, nós temos nossas falhas. Mas procuramos, né? Sim, mas quando você procura inclinar o teu ouvido para ouvir as verdades de Deus e obedece. Porque a Bíblia, se ela não for obedecida, não adianta. Não vai adiantar nada. Ela se torna um livro qualquer. Qualquer. Porque, olha só, eu sempre falo isso, o maior teólogo do mundo é o diabo. Ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Mas continua sendo o diabo. Então, se nós não guardarmos a palavra e andar na luz, andar no caminho da palavra, não vai adiantar. Olha só, hoje nós temos ainda um privilégio. Porque a santidade no Antigo Testamento, Deus, a presença do Senhor estava no meio do povo. Deus descia ali no tabernáculo, ali no lugar santo dos santos, em cima da arca, da tampa da arca, que é o propiciatório ali entre os dois querubins, como o texto está dizendo aqui, ele está entronizado entre os querubins. E Deus descia ali, e a presença do Senhor ia com eles, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, sabe? Então Deus estava com eles. Hoje nós temos um privilégio maior, porque Deus não está no nosso meio, Deus está em nós. Em nós. Então você pode ver que a santidade é um processo.
progressivo. Olha só, Deus andava no meio do povo, hoje Deus anda em nós. Ele mora em nós. Dentro de nós. Dentro de nós. Isso ó, é um É um privilégio privilégio grande. grande. Onde eu tô indo, eu tô carregando, o Deus está indo comigo. Está dentro de mim. Tá dentro de mim, e na verdade ele tá me carregando, né? Não, eu não vou carregar Deus, porque Deus não precisa ser carregado. Mas Deus dentro de mim, ele vai gerar o quê? Ele vai mudar o meu, como o senhor falou, ele vai mudar a minha mente, ele vai mudar o meu coração, vai mudar as minhas vestes e a minha vida espiritual, né? Ele vai mudar a minha natureza. Tudo isso se Deus estiver dentro de mim. Porque o Espírito Santo, ele promove essa mudança na nossa vida. Ele promove aonde a presença de Deus está, pastor. As pessoas têm que mudar. Muitas pessoas não mudam porque rejeitam a verdade de Deus. Endurece o coração. Endurece o coração. Israel foi assim, né? Por que você acha que eles não conseguiram entrar na terra durante 7 dias ali? Era um período, mas demorou 40 anos, porque eles não creram em Deus. Não creram, quando voltaram, isso foi abordado acho que na aula passada, queriam apedrejar Moisés. Deus, como é santo, não tolera o pecado, diz, olha, eu vou entrar no meio de vocês, vou consumir vocês. Aí Moisés fazendo um papel de intercessor, foi, intercedeu pelo povo, dizendo, ó Senhor, mas se o Senhor matar o povo aqui no deserto, tá, o que as outras nações irão dizer que o Senhor é um Deus ruim, que é um Deus que consome o teu povo, que destruiu o teu povo. Moisés fazendo um papel de intercessor, aí Deus foi lá e aliviava o povo. Mesmo assim, o pecado tinha um preço, tem um preço. E eles pagavam o preço, muitas vezes com a morte. A Bíblia diz que a terra abriu-se a boca, muitos caíram, muitos morreram. Deus matou muitos à espada, Deus mandou matar muitos à espada. É por isso. Para que o pecado ele não passe por... Sabe, Deus, ele não, além de não tolerar, o pecado não pode passar impune. É impune. Ele tem que ter uma sentença, punição. uma punição. Assim é nos dias de hoje. Quando Para a as pessoa pessoas terem temor também, né? Nas outras pessoas não vão ter temor. Ah, Deus é bonzinho. Não fez com o irmão Éder, também não vai fazer comigo, não vai fazer com o cooperador João e assim por diante. Né? Então ele é fiel para cumprir a tua palavra. Mesmo um exemplo que eu sempre começo a meditar, a mesma coisa de um pai com filho. Você vai punir um filho que fez coisas erradas. Mesmo com o seu coração dolorido, né? Que nem eu diz o baiano, dá uma sova, né? Que é uma surra, né? Com o coração doído, mas você tem que fazer. Por quê? Os outros filhos vão ver, não, o pai falou, ele cumpriu. O pai, não vamos brincar com ele, não. Né? Você viu que aquele meu irmãozinho lá, vamos colocar o caçula, que é mais apalpado pelo pai e a mãe, né? Principalmente pela mãe. É caçula, ó. Levou uma sova danada. Imagina eu e você. Né? Tem mais o quê? Aquele temor. Não vamos fazer não, que isso aí é errado. Se a minha mãe saber, se o meu pai saber, a sova vai pegar. Né? Então, isso aí no mundo físico nosso, no mundo espiritual é igualzinho. Né? Não é porque o pastor Cid, não, eu vou fazer porque eu sou pastor, sou isso, sou aquilo. Deus tem misericórdia de mim, eu subo o monte, desço o monte, jejum, consagro, né? Vai nessa, né? Deus, ele é justo, ele é fiel. Lógico. Amém, meus queridos? Então, igual o senhor está dizendo aqui, ó. Deixa eu trazer mais para cá. Igual o senhor está dizendo aí. Não é porque a gente às vezes busca Deus, ou você tem um título, ou algum cargo, ou algum chamado, que Deus vai fazer vista grossa. Né? Não, esse aqui, Deus não tem privilegiado. Não, ele não faz acepção de pessoa. Não importa quem você é. Se você errou, vai ter que pagar. Sequência. No Antigo Testamento. Olha só o que aconteceu aqui no Salmo 99 ainda, que nós estava dizendo aqui, ó. Olha só, o salmista Davi, ele cita 3 homens que andaram com Deus, que foi Moisés, Arão e Samuel. Olha só o que ele diz aqui, ó. Moisés e Arão entre os outros sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e eles ouviam. Olha só, falavam numa coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que eles tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Olha só, então, esses 3 homens, o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele feriu a rocha. Foi um pecado grande, era para ele falar para a rocha. Ele não sabia que no futuro Deus revelaria a sua divindade, a sua glória, né, através daquela rocha. Claro que é simbólico,
mas a rocha, hoje Jesus é a nossa rocha. Então não era para ele chegar lá e ferir a rocha. Era para ele falar para a rocha. Né? Ele pegou, foi lá e teve consequência, não entrou na terra prometida. Deus privou ele por causa disso. As pessoas falam, não, é por causa disso. Você vê 40 anos guiando o povo e chegou lá e não entrou. Não entrou. A Bíblia diz que ele viu de longe, ele subiu, não sei se foi no Monte Nebo, no Monte Horebe, ele viu de longe a terra prometida, em toda a sua plenitude, uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, tudo que se planta dá, uma terra que Deus prometeu a eles. Ele viu de longe e não entrou. Por quê? Porque ele feriu a rocha. Teve o preço, pagou. Né? Agora, e Arão? Arão é da mesma forma. Olha só, Arão, né, quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei de Deus, ele autorizou a construção do bezerro de ouro. O que aconteceu? Pagou o preço, pagou. Os 2 filhos dele, bêbados, Deus o matou, porque deixaram apagar o fogo do altar. Ele falou assim, vamos dar um jeito aqui. Foi lá e acenderam, pegaram fogo estranho. Por isso que a Bíblia diz que Deus os matou. Se não me falha a memória, não sei se é Ófine e Finéias, né? Mas Deus puniu ali também ele por causa do pecado, e Samuel também. Porque Samuel, né, qual que foi o erro dele? O erro dele foi ele colocar... o erro de Samuel foi ele colocar os 2 filhos dele, nomear os 2 filhos dele juiz ao seu lugar, no seu lugar, porque os 2 filhos dele eram corruptos, eram avarentos. Então Samuel também pagou. Então, olha só, homens de Deus que andaram com Deus, clamavam, Deus ouvia, mas quando erraram, tiveram que pagar. Por quê? Porque Deus, ele cobra. Essa é a realidade. No Antigo Testamento, Deus cobrava. Então as pessoas que erravam, né, o preço do pecado, o pecado, na verdade, quando nós erramos, nós geramos uma dívida com Deus. Nós geramos uma dívida, e essa dívida, ela tem que ser paga, de uma certa forma. Hoje nós já não sofremos mais esse dano, por quê? Porque Jesus pagou o pecado no nosso lugar. Glória a Deus. Mas agora no Antigo Testamento, como diz a lei, era olho por olho, dente por dente por dente. A pessoa que matava, como Jesus disse, quem vive pela espada morrerá. Então tinha esse preço. Né? A pessoa que fazia, ela se tornava réu. Então você viu que Deus não fez acepção de pessoas. Sabe? Mesmo sendo homens aqui usados por Deus, homens que o mundo não era digno, quando erraram, Deus cobrou. Amém, pastor? Glória a Deus, que benção, né? Estudo maravilhoso, né? Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos refletirmos este estudo desta manhã, santidade com Deus no Antigo Testamento, né? Que são 11 horas e 15 minutos, né? Que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no teu coração. Que você possa continuar aí procurando a perfeição, né? A cada dia melhorar mais, não desregredir, porque às vezes hoje ela tá uma coisa, amanhã outra totalmente diferente, não procura aperfeiçoar. Então a cada dia nós devemos procurar aperfeiçoar, né? Então que nós possamos aperfeiçoar cada vez mais na presença do Senhor e sem preocupação. No momento que Deus achar que você está 100% perfeito, com certeza Ele vai nos retirar desta terra, né? Então vamos procurar a perfeição, né? Procurar entender as pessoas, ajudar, fazer a obra de Deus, aperfeiçoando, tendo esta comunhão, nunca largar de ter, que é o mais importante, ter esta comunhão com Deus na oração, buscar na oração, e de nós termos a humildade de reconhecer o nosso erro, né? E obedecer ao nosso Deus, ser submisso ao nosso Deus. Demonstrar para o nosso Deus que nós somos dependentes, exclusivamente dependentes do nosso Deus, e obedecer. Verdade. Essas 3 regras. Humildade, reconhecer a nossa dependência e obedecer. E aí, com certeza, as coisas vão se encaixar. É igual uma engrenagem, vai se encaixar certinho para que nós possamos chegarmos na reta final. Não importa quanto tempo, quantas horas, quantos meses, quantos anos nós iremos conseguir, mas o importante é estar no caminho. Porque o caminho
chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A verdade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E o nosso amigo Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar a nós chegarmos nesta reta final. Né, cooperador? Com certeza, pastor. E outra, lembrando aqui aos irmãos, uma coisa muito interessante que nós temos que atentar para isto, é que as pessoas hoje, muitas pessoas, a população de forma geral, elas pintam um quadro de Deus diferente. Ah, Deus é amor. Né? Deus é amor. Então ela pinta um quadro de um Deus que ela mesma cria, que ela quer que Deus do seja jeito do que jeito ele quer, né? Então Deus não é self-service. Que você chega no restaurante e você pega o prato que você quer. Deus, ele é soberano. Sabe? Então, não adianta falar assim, ah, mas Deus é amor. A pessoa só lembra disto. Deus é amor. É. Deus é amor. Claro, Deus é um atributo, ele é o próprio amor. Só que a gente não pode esquecer que Deus não é só amor. Esse é o problema, as pessoas só pegam esta parte. Né? Deus, ele é justiça. Deus é ira. Deus é fogo consumidor. Então, ele é tudo. Se fosse só amor, o amor de Deus, é por isso que, embora a justiça seja santa de Deus, a ira de Deus é santa, né? A palavra de Deus é santa, a lei é santa, tudo é santo, mas Deus tem que executar o juízo sobre a vida daqueles que erram o alvo, sobre a vida daqueles que pecam. Então, Deus é amor, mas e a justiça de Deus, como é que faz? Agora, a justiça, o que é justiça propriamente dito? Justiça é virtude moral, né, que faz a dar a cada um segundo aquilo que lhe pertence. Se você errou, a justiça tem que ser feita na sua vida. É por isso que no Antigo Testamento, aquilo que eu disse aqui, as pessoas cometiam pecados e muitas vezes Deus usava a morte como pena. Para poder o quê? Para poder executar juízo na vida das pessoas. Foi assim com Israel, com várias outras nações e assim sucessivamente. Então nós não podemos imaginar assim, Deus é amor, Deus não está vendo, Deus vai me perdoar. A pessoa usa esse pretexto para continuar pecando. Continuar vivendo no erro. Isso aí nós não podemos. Sabemos que nós estamos aqui na dispensação da graça, né? Que o amor de Deus, existe mais amor em Deus do que pecado na face da terra. Claro que existe, mas não é por causa disso que você vai continuar errando. Porque o pecado, querendo ou não, Jesus já levou. Vamos ver isso aí na próxima aula, que é a santidade no Novo Testamento. É diferente desse tema que é a santidade no Antigo Testamento. Então, Deus, ele requer isso, um comportamento santo de nós. Nós não podemos achar que Deus não está vendo. Porque tem gente que pensa que Deus é bobo. Deus está vendo tudo, né? Acha. Todos os nossos atos são registrados. Tudo que nós fazemos. Memorial, né? Ele mesmo diz, eu conheço as suas obras. Ele sabe o que você faz. Então nada está impune aos olhos de Deus. Né? Deus está sentado no trono, ele reina, ele governa pelo século dos séculos e conhece todas as coisas. Olha só, outra coisa que, para encerrar, que eu gostaria de enfatizar aqui, quando Deus deu a lei ali para Moisés, a tábua ali dos 10 mandamentos, são 10, mas no total são 613. A pessoa fala assim, 10 mandamentos. Ali é uma forma resumida. São 613 mandamentos. Então, ninguém conseguiu guardar esses mandamentos. Ninguém consegue. Essa é a realidade. Ninguém, eu guardei 612, mas você tropeçou no um. Culpado de todos. Entendeu? A lei, mas por que a lei? Então, por que Deus deu a lei? A lei foi dada para revelar o meu pecado. Porque Paulo, lá na frente, ele diz assim, eu não saberia que desejar é pecado se a lei não disseste, não cobiçarás. Então a lei, ela de certa forma reviveu o pecado em mim. Hoje eu sei que é errado porque a lei, ela mostra para mim que eu não posso fazer. Então a lei foi dada para Israel assim, para que eles pudessem reconhecer e ter um padrão ético, moral, né? Para que tivesse um padrão, estabelecer limites no pecado, limites na vida. Então a lei por si só, pastor, ela é ótima, ela é santa. O mandamento, como diz Paulo, o mandamento do Senhor é santo, justo e bom. A lei é perfeita. Só que o problema sou eu. O problema não é a lei. É a gente. Nós somos nós. Porque o pecado está onde? Está em mim. O pecado está em nós, não está na lei. A lei é... Por que as coisas aconteciam no Antigo Testamento? Muitas pessoas morriam. Porque a lei, ela estabelecia, ela requereria um padrão meu.
de vida, um padrão ético, moral e espiritual. Ela estabelecia um padrão. Ó, tem que viver assim. Mas nunca ninguém conseguiu viver. Então, quando você não vivia esse padrão, ela me amaldiçoava. Por isso que ele diz, ó, com maldição sois amaldiçoados. Porque quando você descumpria a lei, a pessoa era amaldiçoada. Aí, às vezes, muitas vezes, pagava com a própria vida. Então, a lei em si, ela é muito boa. O problema sou eu. Foi por isso que Jesus veio. A Bíblia diz que ele cumpriu a lei em meu, ele cumpriu tudo a lei em meu lugar e diz, está consumado. Porque ninguém conseguiu cumprir. Ninguém. Homens de Deus andaram ali no caminho, né? Mas não conseguiram cumprir. Então a santidade no Antigo Testamento, assim, de certa forma, Deus não conseguiu alcançar os seus objetivos. Não que Deus não seja poderoso, mas a santidade ele não correspondeu àquilo que Deus queria chegar. Só vai corresponder no Novo Testamento. Quando ele olhou para Jesus e disse, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém? Então vamos encerrando aqui, que Deus abençoe a sua vida, né? Já chegamos aqui, agora são 11 horas e 25 minutos. Que Deus abençoe. A aula passou rápido demais, né? Que Deus venha abençoar ricamente, gloriosamente a sua vida. Vamos entrar aqui no período de oração. Eu fico muito feliz por estar participando aqui e você que está nos ouvindo, né? Ter permitido que a gente entrasse no seu lar, na sua casa, através da programação dessa rádio. Baixe o aplicativo aí, em nome de Jesus, para que você possa estar nos acompanhando. Então encerramos aqui a nossa lição. Hoje foi santidade no Antigo Testamento. Domingo que vem, santidade no Novo Testamento. Muita coisa muda. A santidade, o princípio é o mesmo, mas muitas coisas vão mudar. Aí vocês nos acompanhem, se vocês puderem, em nome de Jesus, né, pastor? O senhor quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa ou não? Não, só no finalzinho da mensagem. Finalzinho? Então vamos orar, vamos começar aqui o período de oração em nome de Jesus, né? Deixa eu pegar aqui, pastor, o caderno do Senhor, em nome de Jesus. Vamos começar aqui o período de oração, vamos, né, que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra venha falar fortemente no seu coração. Vamos começar aqui o período de oração, você que está em casa, vamos unir a nossa fé, o nosso espírito, unir as nossas forças e vamos chegar diante do trono de Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão e buscando renovo, buscando santidade. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença nesta manhã, glorificando o Teu santo nome, Pai, agradecendo por mais uma programação, agradecendo por mais uma rica e gloriosa oportunidade, Pai. Louvado seja Deus, louvado seja o Teu nome, Jesus, que tem nos dado aqui este tempo oportuno para que nós pudéssemos ser um canal de bênção para a vida de milhões de pessoas. Louvado seja Deus por este ministério, por essa escola bíblica dominical, que o Senhor, ó Deus, tem nos dado, tem nos colocado aqui à frente, para que nós pudéssemos estar ministrando a Tua palavra, para que as pessoas que estejam nos ouvindo através da programação desta emissora sejam abençoadas, sejam edificadas, sejam tocadas pelo Teu poder, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha renovar essas pessoas, que elas sejam abraçadas pelo Teu amor, que o Teu Espírito Santo venha tocar nessas vidas, Pai, e que a Tua palavra venha produzir mudança, Pai, porque o Senhor exige de nós o quê? Santidade. E a Tua palavra gera o que? Obediência. Quando nós ouvimos a Tua palavra, guardamos a Tua lei, nós andamos em Teus caminhos, Pai, nós se tornamos o que? Santos diante da Tua presença. Isso é agradável aos Teus olhos, Pai. Então, Pai, abençoa essas pessoas, que elas que estão nos ouvindo, e as pessoas também que não puderam, Pai, os ouvintes que não estão, né, não estão online, não estão presentes, que não estão conectados neste momento. Abençoa todos. Guarda todos, Pai. Eles não puderam estar neste domingo, que estejam no domingo que vem, se o Senhor permitir. Então que a Tua palavra venha alcançar corações, venha alcançar vidas, Pai. E obrigado, Pai. Nós oramos ricamente, gloriosamente pela vida de todos que nos ouvem. Abençoa o pastor Cid, diretor aqui, né, da Escola Bíblica Dominical. Abençoa a família dele, que o Senhor venha dar sabedoria, muita paz, muita luz, muita prosperidade. Que o Senhor venha dar muito entendimento, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha continuar operando grandiosamente na vida dele. Abençoa, Pai, prospera a vida dele, da família dele. Que a Tua luz, Pai, venha resplandecer na vida dele. A vida também, Pai, do dono aqui, do diretor desta rádio, desta emissora, Rádio Voz Amiga.
nosso irmão cooperador, irmão João Souza, guarda a tua família, a tua casa, Pai. Que esta casa venha ser um lar, venha ser que o teu reino, Pai, venha estar estabelecido nesta casa. Que a tua potente mão venha estar estendida sobre a vida, Pai, desta família, guardando, protegendo, que eles venham estar sobre a luz, Pai, da tua palavra, e também venham estar, meu Pai, sobre as tuas sombras, porque a tua sombra, ela nos traz descanso, ela é esconderijo para a nossa vida, para que o mal não venha nos encontrar. Então guarda, Pai, prospera, dê muita saúde, muita alegria, muita paz, muita prosperidade, sucesso e muita presença, Pai, do Senhor na vida dele. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te agradeço, Pai, por esta oportunidade. Eu intercedo a favor de vidas que estão neste momento nos acompanhando, através desta live, através do áudio desta emissora Rádio Voz Amiga, abençoando a cada ouvinte, Senhor, abençoando a família, os familiares de cada um, dando a graça e a vitória, e abençoando aqueles que estão trabalhando neste momento para ganhar o pão de cada dia, abençoando todos os caminhoneiros, mototáxis, os taxistas, motoristas de ônibus, aqui estão viajando de condução própria para outros estados, outras cidades, ou retornando para suas cidades, abençoando as nossas autoridades, meu Pai, o governador de cada estado, o prefeito de cada município, abençoando o nosso presidente da república, que é a nossa autoridade maior dentro desta nação. Meu Deus, abençoando esta pessoa que está ouvindo agora esta programação, aqueles que não deram para estar ouvindo, mas irão ouvir depois, meu Pai, estarão assistindo depois através da live já gravada. Meu Deus e meu Pai, estende as tuas mãos e restaurando a vida desta pessoa pelo ato de fé, que às vezes colocaram aí um copo com água, uma garrafa com água, uma veste ao lado do receptor, que o Senhor venha, meu Pai amado, consagrar, que no momento que esta pessoa tomando desta água, venha a ser restabelecida, restaurada, no momento que esta pessoa vestir esta roupa, venha receber o sobrenatural da parte do Senhor. Esta pessoa que está enferma, às vezes dores de cabeça constante, meu Deus, problemas vasculares, Senhor, meu Deus, meu Pai, pressão alta, pressão baixa, oh Senhor Jesus, visita esta pessoa, cura, liberta, porque a tua palavra diz lá no livro do profeta Isaías, que sobre si o Senhor levou nossas enfermidades, as nossas chagas e as nossas maldições. E abençoando o diretor desta emissora, nosso querido irmão cooperador, meu Deus, meu Pai João Souza, meu Pai, abençoando ele, a família, todos os programadores desta emissora, que tem um programa aqui, que tem levado a tua palavra, por onde esta emissora tem levado, meu Pai, os áudios, Senhor, em muitos lares, em muitos lugares. Venhas, meu Pai, receber do Senhor o sobrenatural. Pai celestial, abençoe grandemente esta nação, abençoe a tua igreja, abençoe teu povo, Pai, e nos abençoando, Senhor Jesus querido, o teu servo, cooperador Éder Fernandes, que está aqui, nos auxiliando todos os domingos, através do estudo bíblico da escola dominical, nesta emissora, e abençoando poderosamente, Senhor, grandemente a cada um de nós, nos dando sabedoria e entendimento da tua palavra. Aqui está o caderno de oração na minha mão, Senhor. Quantos nomes estão relacionados neste caderno? Quantas pessoas já alcançaram a bênção? Muitos estão aguardando da parte do Senhor, meu Pai, uma resposta. E eu creio, Pai, nesta resposta. Eu creio, Pai, nas bênçãos e na vitória. E abençoa minha esposa, minha mãe, todos, meu Pai amado, que estão ouvindo, aqueles que não estão ouvindo, que irão ouvir depois, que venha a ser impactado através desse estudo, através desta oração. E nós te louvamos, te agradecemos neste domingo de manhã, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos em casa nos digam amém, e nós dizemos amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus venha resplandecer grandes vitórias sobre a vida de cada um de vocês. O meu telefone é o 67, que é o DDD de Campo Grande, o estado de Mato Grosso do Sul, telefone 992891106. Amém? Pode entrar em contato conosco, alguma dúvida, pedir oração, sugestão, conselho. Estamos aí para te ajudar. Amém? Para você chegar nesta reta final. Amém? Chegar no propósito que Deus tem para mim e para você. Vida eterna, mansão celestial, uma morada que Deus preparou
para cada um de nós. Que Deus abençoe também minha esposa, missionária Sandra de Abreu, que Deus abençoe. Amém. Hoje nós estaremos ali num culto de missão às 18 horas, ali na Avenida Rádio Maia, 1198, bem em frente onde era o Campo do Operário, aqui em Campo Grande, na região oeste de Campo Grande. Que Deus abençoe meu querido irmão, cooperador irmão Éder Fernandes. E para me finalizar e depois passar para o cooperador Éder, um exemplo para concluir esse estudo. Nós falamos ali, o cooperador falou sobre a serpente ali no Jardim do Éder. Serpente pequenininha, né? Magrinha. Lá em Apocalipse é um dragão. Por que houve essa grande diferença de uma serpente para o dragão? Amém? Ela começou a consumir os pecados da humanidade. Amém? Começou a engordar. Não deixa a serpente engordar através de você, não. Faça ela emagrecer, conforme ela estava ali no Jardim do Éden. E que Deus abençoe e que Deus guarde. Precisando de nós, estamos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. E sem falar, né, pastor, que, para encerrar também, sem falar que o diabo, a serpente ali, sabe do futuro dos filhos de Deus. É por isso que ele insiste em falar do seu passado. Então Deus está te chamando para você romper com o passado, romper com o pecado, para você andar em santidade. Glória a Deus. Porque Deus tem coisas grandes, coisas novas para fazer na sua vida, mas você precisa sair de onde você está, assim como Abraão, sai daí. Sai do paganismo, sai da sujeira, sai do lamaçal, sai dessa imoralidade e olhe para Jesus, porque o que Ele tem prometido para nós, sabe, é impagável, são coisas grandiosas demais. Então, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, pastor, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, cooperando juntamente contigo, com o João Souza, né? E com todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Um beijo para minha esposa que também está acompanhando, para minha mãe que está acompanhando e para todos os ouvintes também. Que Deus abençoe e que você venha ter uma semana mais do que abençoada. E que o amanhã seu seja melhor do que hoje. Glória a Deus. E assim sucessivamente. E eu creio que todas as manhãs, ore assim, peça a Deus que o seu dia seja abençoado, seja ótimo, seja bom, né? E que o amanhã venha ser melhor, que a tua semana venha ser uma semana de gloriosas bênçãos. Em nome de Jesus, se Deus permitir, domingo que vem, pastor, estaremos mais uma vez aqui com a próxima lição, Santidade no Novo Testamento. Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Glória a Deus. Até o próximo domingo. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.